Senhor por ter sido fiel para a vida, ser fiel nesses 10%. E muitas vezes tem irmãos que pensam, quem quiser ser abençoado pelo Senhor como eu, então seja dizimista como eu. Mas não é assim na Escritura Sagrada. E hoje à noite eu vou citar alguns textos, nós vamos acompanhar e ler dentro do tempo que nós temos. E quando nós chegamos no Novo Testamento, irmãos, essa é a minha introdução aqui. Quando a gente chega no Novo Testamento e procura a palavra dízimo, ou até mesmo a palavra 10%, ou décimo de alguma coisa, os irmãos vão ficar impressionados que, por exemplo, em todos os evangelhos, em todos os 4 evangelhos, a palavra dízimo só aparece 3 vezes. 3 vezes. Dessas 3 vezes, 2 são textos paralelos. E dessas 3 vezes são relacionados com os fariseus. E são Mateus 23, 23, Lucas 11, 42 e Lucas 18, quando o Senhor Jesus contou aquela parábola do fariseu, da oração do fariseu e do coletor de imposto. Então, as 3 vezes que aparece no Novo Testamento, não é sobre Jesus ensinando sobre o dízimo. Mas todas as 3 vezes, Jesus está ensinando sobre a vida que Deus espera de devoção a Ele, que deveria preceder tudo. Deveria preceder tudo. Agora, a palavra dízimo aparece também 7 vezes mais no Novo Testamento. Só que a palavra dízimo não aparece no livro de Atos, não aparece nas epístolas de Pedro, de Paulo, de João, de Tiago, de Judas, nem no Apocalipse. A única vez que os irmãos vão ler sobre a palavra dízimo no Novo Testamento é Hebreus capítulo 7, onde a palavra aparece 7 vezes. Hebreus capítulo 7. Então a palavra dízimo aparece em todo o Novo Testamento apenas 10 vezes. 3 vezes nos evangelhos, relacionado aos fariseus, e 7 vezes na carta aos Hebreus, no capítulo 7, que eu não vou ler para os irmãos. Mas se vocês lerem as referências a dízimo em Hebreus capítulo 7, vocês vão ver que o escritor aos Hebreus não está falando nem ensinando sobre o dízimo. Ele está ressaltando a superioridade do sacerdócio de Cristo, segundo Melquisedeque. Aliás, nós já consideramos aquela sobre as contribuições do povo de Deus antes da lei. Mas naquele caso, realmente, de Hebreus, ele não está falando sobre dízimo, não está ensinando sobre o dízimo, mas ressaltando que realmente Cristo da linha de Melquisedeque. Então, só para os irmãos saberem, quando a gente quer estudar sobre dízimo, como dízimo 10% no Novo Testamento, nós não vamos encontrar muita coisa, não. Mas hoje à noite eu queria considerar o ensino do Senhor Jesus. A questão de Atos e depois a questão de Paulo, nós vamos colocar e dispor para vocês no YouTube, na descrição do YouTube, se Deus quiser. Mas hoje à noite eu queria concentrar aqui com os irmãos, nos minutos que nós temos, sobre o ensino do Senhor Jesus, sobre a contribuição no contexto do Novo Testamento. E, em primeiro lugar, eu queria só dizer para vocês, eu vou falar sobre o que Jesus ensinou com relação aos fariseus. Em segundo lugar, com relação à contribuição dos incrédulos em geral, mas em terceiro lugar, que vai ser a parte principal nossa nesta noite, sobre a contribuição dos seus discípulos. O que é que Jesus ensinou sobre o investimento financeiro dos seus discípulos na obra dele? E a minha oração é que o Espírito Santo de Deus, através da palavra de Deus, o ensino de Jesus, possa mudar completamente a nossa visão com relação às contribuições individuais, como famílias e da igreja do Senhor. Eu estou orando, irmãos, por um reavivamento dentro desta área, dentro das nossas igrejas. A começar por mim.
Então, em primeiro lugar, eu queria só que os irmãos entendessem que aquilo que muitas vezes nós chamamos a atenção da igreja para dízimo, foi o que Jesus falou para os fariseus. E eu já citei a referência, Mateus 23, 23 e Lucas 11, 42, quando o Senhor Jesus diz para eles, deixa eu ler para vocês, só para vocês perceberem, e vocês percebem que Jesus ali não está ensinando sobre dízimo, mas está falando sobre o dízimo dos fariseus, que ele diz assim em Mateus 23, 23. Se você vê o contexto aqui, é um contexto em que o Senhor Jesus faz várias advertências e de condenação aos escribas e aos fariseus. Chama-os de insensatos, chama-os de cegos, chama-os de hipócritas. E quando chega com relação a isso, ele diz assim no versículo 23, veja aqui: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei. Em outras palavras, a vida devocional deles. Tem pessoas que pensam que tudo é a questão da contribuição deles, mas nós já vimos, irmãos, no estudo do Velho Testamento, que essa questão de contribuição tem a ver com o nosso compromisso, a nossa consagração a Deus, ao nosso culto a Deus, a celebração das festas de Deus, e aí vem também as nossas contribuições. E é isso que Jesus está falando aqui. Diz assim, mais importante da lei, a justiça, ou seja, a observação da palavra de Deus, dos mandamentos de Deus, a misericórdia, ou seja, o amor e compaixão para os mais fracos e os mais pobres também, e a fé. Devias, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. E Jesus está aqui falando no contexto de criticar os fariseus, não era por causa da questão do dízimo, mas por causa da vida deles, da consagração deles, da obediência, do relacionamento deles com Deus, que era falta. Agora, eu já falei que são só 3 versículos em toda a Bíblia, praticamente em todo o Novo Testamento, que tem uma referência a dízimo. 2 deles são 2 textos paralelos, este e o outro é uma crítica que o Senhor Jesus faz ao fariseu, justamente que tem a ver com a falta de vida de devoção que deveria preceder tudo. Os irmãos lembram que Jesus está criticando o fariseu com a oração dele, quando ele se exalta. E dos pontos deles, veja lá, Lucas 18. Eu sei que às vezes tem irmãos que não fazem esse tipo de oração, mas às vezes pensam no seu coração desta maneira. Porque a oração aqui, veja bem, do fariseu e do publicano, do coletor de imposto. E o Senhor Jesus diz assim, a oração do fariseu foi esta. O fariseu foi esta. Posto em pé, tem nada de problema de se pôr em pé. Orava de si para si mesmo, quer dizer, o pessoal nem está ouvindo, ele orando de si para si mesmo. Mas Deus estava, desta forma, ó Deus, veja que oração bonita, graças te dou porque não sou como os demais homens. Estava dando graças a Deus por ser diferente dos outros. Como se isso fizesse ele melhor do que os outros. Não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Diz mais, jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto tenho, tudo quanto ganho. Esse aqui é o único outro texto que aparece a palavra dízimo, e é justamente o Senhor Jesus no contexto de criticando fariseus que estão aqui se exaltando, a Bíblia diz, se exaltando, se achando melhor do que os outros, do que esse cobrador de imposto, também porque esse cobrador de imposto cobrava os impostos do povo. O fariseu dizia, Deus, dou graças a Deus que não sou como esse, se exaltando por causa do dinheiro que ele dava ao Senhor, do dízimo. Agora, irmãos, aqui é o Senhor Jesus lidando com os fariseus na questão da contribuição. Então, os irmãos já percebem que a questão... Você não vai poder usar esse texto aqui de Jesus para dizer que Jesus está ensinando a igreja sobre o dízimo. E nós vamos mostrar daqui a pouco por quê. Porque quando Jesus foi falar para os seus discípulos, o Senhor Jesus falou também sobre contribuição e falou também sobre... Fez a comparação entre eles, seus discípulos, e os fariseus, incluindo, inclusive, essa questão das contribuições dos fariseus. A propósito, em segundo lugar,
o Senhor Jesus também lidou com incrédulos em geral. E se você estudar a Escritura Sagrada, os Evangelhos, você vai perceber que Jesus não espera nada de contribuição dos incrédulos no contexto do seu reino. Mas Jesus percebeu aqui, tem os fariseus, tinham o povo em geral, que Jesus percebeu entre os incrédulos em geral, era o problema de amor ao dinheiro. Por exemplo, ele ensinou sobre avareza, esse apego demasiado ao dinheiro, ao acúmulo de riquezas, que resulta em falta de generosidade, mesquinhez. Aliás, o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Éfeso, em Efésios capítulo 5, versículo 5, ele diz assim para a igreja, por exemplo, que uma das evidências que você não é crente é a questão da avareza. Ele diz assim: sabei, pois, isto, nenhum incontinente, a palavra lá é pornos, nenhum incontinente, quer dizer, nenhuma pessoa imoral, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, é um amor demasiado e concentrado no dinheiro e naquilo que vem para ele, para usar para o seu próprio deleite. É aquele que também diz: mas aqui eu dou para o Senhor e o resto aqui é para mim. Idólatra, ou seja, o dinheiro e o ganhar dinheiro, bens é o Deus dele. E disse mais, ele disse: o avarento não tem herança no reino de Cristo e de Deus. De outras palavras, em Apocalipse diz que fora ficam os avarentos. Impressionante, que isso aí tem a ver, inclusive, compromete a salvação pessoal e eterna. Quer dizer, um crente não pode ser avarento, irmãos. Avareza é uma característica do incrédulo, daquele que está em rebeldia contra Deus, daquele que não segue o Senhor Jesus. E vocês lembram o jovem rico, a história do jovem rico que se aproximou do Senhor Jesus, e quando o Senhor Jesus disse para ele vender tudo o que tenha, dar aos pobres e segui-lo, os irmãos viram que ele saiu desapontado, era um avarento. O Senhor Jesus disse que os seus discípulos são aqueles que negam a si mesmo. Não quer dizer que todo mundo tem que vender tudo para dar aos pobres, não. Essa aqui era a área que o Senhor Jesus estava mostrando na vida dele. Negasse tudo. Tomar a sua cruz e seguir o Senhor Jesus. Agora, o que me interessa nesta noite e no tempo que nós temos é estudar com os queridos irmãos, à luz da palavra de Deus, o que é que Jesus ensinou sobre contribuição aos seus discípulos. E no tempo que nós temos hoje à noite, se Deus quiser, eu quero ressaltar 4 ensinos do Senhor Jesus que vocês vão encontrar nas Escrituras Sagradas. E a minha oração, irmãos, é que os irmãos se lembrem, se somos discípulos do Senhor Jesus, seguidores do Senhor Jesus, nós queremos também seguir ao Senhor naquilo que Ele nos ensina com relação à contribuição. E nós vamos então estudar alguns textos que eu espero que os irmãos vão ler comigo e abrir comigo. Contribuição, o ensino do Senhor Jesus Cristo no Novo Testamento sobre a contribuição do seu povo. Então, em primeiro lugar, o Senhor Jesus deixa bem claro que as contribuições do povo de Deus tinham que ser diferente da dos fariseus. Tanto na motivação dos fariseus em dar os seus dízimos, quanto na quantia que os fariseus davam, e também na recompensa que você espera de Deus. Eu queria então que vocês abrissem a Bíblia agora, em primeiro lugar, no Sermão do Monte, Mateus capítulo 5. Logo, talvez no primeiro ano do ministério do Senhor Jesus, o Senhor Jesus já tinha muitos dos seus discípulos seguindo, e a Bíblia diz como as multidões cercaram o Senhor Jesus, porque Jesus sempre foi cercado pelas multidões e pelos discípulos, porque ele ministrava aos 2 grupos,
aqueles são seus e aqueles que ainda estão perdidos, como nós devemos fazer também. Então, o Senhor Jesus, vendo as multidões, subiu ao monte. Subiu ao monte. Quando Jesus queria que eles chamam um break. Então, onde ele chegava, as multidões o cercavam. Era por isso que Jesus nem sempre estava nas cidades. Jesus sempre estava fora das cidades, porque não tinha como ministrar para 10 mil, às vezes 15 mil pessoas ao seu redor. Então, Jesus sempre estava fora das cidades, porque as multidões. E às vezes também ele usava os montes para ir para orar e ter um tempo a sós com Deus. Mas agora também ele fazia isso para ir ter com os seus discípulos. E agora a Bíblia diz que, veja lá, Mateus capítulo 5, versículo 1. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. Aqui é a igreja, os representantes da igreja. E ele passou a ensiná-los. Então o sermão do monte é um sermão para o mundo, irmãos. O sermão do monte é um sermão para o povo de Deus, para a igreja de Deus. Eu não vou ler todo esse sermão, mas vou chegar só num ponto aqui, que o Senhor Jesus faz uma distinção muito grande, que é que os discípulos deles se caracterizem na diferença marcante entre a vida deles e a vida dos fariseus. Onde é que nós encontramos isso? Então vamos lá, em Mateus capítulo 5, versículos 19 e 20. Jesus diz assim: aquele, pois, que violar um desses mandamentos da palavra de Deus, posto que dos menores, dentro da lei, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus, seja, sob o domínio dos céus, sob o domínio do Senhor Jesus. E agora veja o que é que ele diz para os seus discípulos, versículo 20. E aqui vem, irmãos, a grande distinção entre o povo de Deus, incluindo as contribuições, porque está falando sobre toda a lei. Diz assim: porque vos digo que se a vossa justiça aqui significa o seguinte: obediência à lei de Deus, não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Vocês não são meus. Então, o que o Senhor Jesus espera, uma das características do servo do Senhor, dos discípulos de Jesus, é que o desejo deles de exceder em muito a obediência dos escribas e fariseus, e em todas as áreas, o que incluía também, irmãos, as contribuições. Se os fariseus batiam em 10%, a Bíblia diz, o Senhor Jesus diz que o servo dele, o discípulo dele, tem que exceder em muito a dos escribas e fariseus. E os exemplos estão aí. Quando ele diz: quem matar está sujeito a julgamento. E o Senhor Jesus diz: agora como é que você tem que lidar com seu irmão? Por exemplo, para o fariseu obedecer à justiça, aquilo que Deus determinou na lei com relação ao adultério, é não ter relação sexual com a mulher que não era dele. Mas o Senhor Jesus disse: não, se você olhar para uma mulher com intenção impura, você já pecou por adultério no seu coração. Então, o servo do Senhor Jesus, o discípulo do Senhor Jesus, realmente excede. A questão não é só o ato, mas também o pensamento. O pensamento. Então, essa questão de exceder, irmãos, inclui também essa parte das contribuições. Das contribuições. Das contribuições. Então, essa é a primeira coisa. Como servo do Senhor Jesus, como discípulos de Cristo Jesus, ele deixa bem claro que se a nossa justiça, ou seja, a nossa obediência à palavra de Deus, não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entraremos ou seremos parte do seu reino. Do seu reino. Essa é a primeira coisa. Segundo, eu queria que a gente estudasse agora, rapidamente, sobre... se é assim, como era a contribuição, irmãos, dos discípulos, dos novos convertidos? Como era a contribuição em termos de motivação, em termos de quantia, em termos de expectativa dos novos convertidos? Qual era? Eu vou só dar um exemplo, irmãos. Há muitos exemplos, mas eu vou só dar um. Abra suas Bíblias agora em Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19. Então essa é a minha segunda
segundo ensino que nós encontramos, quando alguém tem um encontro com o Senhor Jesus, o que é que significa? Que até na área da contribuição ele vai exceder com alegria, irmão, com alegria, com alegria. Então, até certo ponto, irmãos, o quanto nós contribuímos, o como nós contribuímos, a motivação da nossa contribuição tem muito a refletir o nosso compromisso com Jesus, a nossa santificação e essa nossa intimidade com Ele. Vamos lá, Lucas capítulo 19. Você já conhece a história, eu não vou repetir, mas aqui é a história, irmãos, de um publicano, não é fariseu, um publicano. E veja o que a Bíblia diz sobre este publicano. Lucas capítulo 19. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. E eis que um homem chamado Zaqueu, a palavra Zaqueu é muito bonita, quer dizer puro, maioral dos publicanos, esse era um chefe naquela região lá, de Jericó. Maioral dos publicanos e rico. Irmãos, é impressionante que a gente vê essa história. A propósito, eu não sei se os irmãos já perceberam, mas Lucas 19 é precedida de Lucas 18. A história do jovem rico que não quis seguir Jesus porque não quis vender tudo que tinha, achou muito alto o preço de ser discípulo de Jesus, está no capítulo 18. Está no capítulo 18. E logo no capítulo 19 vê a história de um publicano. Aqui você tem um judeu, sei que ele era judeu, esse jovem era judeu, e um judeu religioso, que era rico também, porque quando Jesus disse, sabeis os mandamentos, ele disse, tudo isso tenho observado desde minha juventude. Agora você tem um publicano aqui, um cobrador de impostos chamado Zaqueu. Homem rico, também como jovem rico, procurava ver Jesus. Só que esse aqui queria ver o Senhor, ele não queria nem falar com Jesus, ele queria só ver Jesus passando. Saber quem era Jesus, que tinha um discípulo chamado Mateus, também era um ex-publicano, ex-cobrador de impostos. E você sabe a história dele. Ele estava tão interessado em ver Jesus, não era nem falar com Jesus, era só ver Jesus passar. Mas a Bíblia diz, versículo 3, que ele procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Os irmãos começam a ver as dificuldades dele. Era um homem muito rico, maioral, era baixinho, e a multidão não ia deixar ele passar não, irmãos. Ele queria ver o Jesus que estava passando ali, irmão, naquela rua principal da Nova Jericó. Aí o que ele fez, irmão? Fez uma coisa impressionante. Versículo 4 diz assim, então correndo adiante, quer dizer, adiante da multidão, sem dúvida nenhuma, correndo adiante da multidão, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo. Era a única coisa que ele queria ver, só esse Jesus. Quem era esse Jesus? Que tinha, sem dúvida nenhuma, um cobrador de impostos, como um dos seus discípulos. Correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo. Sicômoro é um tipo de figo brabo que existia, que eles tinham naquela entrada de Jericó. Tinha algumas outras árvores, mas ele resolveu subir naquele sicômoro, porque viu que Jesus ia passar justamente por ali. Porque ali havia de passar. O desejo dele era só ver, Senhor Jesus. Quem é Jesus? O que ele não sabia, irmãos, é que Jesus já tinha entrado naquela cidade com o propósito de ver, de estar com Zaqueu. Zaqueu não sabia de nada dessa salvação. Ele pensava que ele estava procurando ver Jesus, só ver Jesus passar. O que ele não sabia é que Jesus já tinha entrado naquela cidade, sabendo que naquele dia ele ia estar com Zaqueu. Zaqueu era um predestinado do Senhor. E veja bem, aqui a gente não se impressiona com Zaqueu, aqui se impressiona com Jesus. Agora veja aqui, irmão, se não houver essa conversão, irmão, tudo que eu estou conversando, tudo que nós ensinamos e aprendemos aqui da palavra de Deus durante essas semanas, não serve de nada. Se não houver conversão e se não houver consagração ao Senhor. Veja aqui, quando Jesus chegou, veja bem, então correndo adiante, subiu a um sicômoro, quer dizer, ele encontrou uma árvore lá, a Bíblia nem disse, foi só uma, ele viu uma árvore à frente da multidão, subiu lá, a fim de vê-lo. Versículo 5, quando Jesus chegou àquele lugar, os irmãos estão percebendo, ele está lá esperando que Jesus passe, aí Jesus vai passando e de propósito, intencionalmente, intensamente, para no sicômoro, naquela árvore onde este homem está. Ele nem esperava isso, irmãos.
Porque aqui, irmãos, a salvação é do Senhor Jesus. Aqui quem busca o perdido é Jesus. Às vezes nós pensamos, estamos procurando Jesus. Não, mas é Jesus que está procurando. E Deus coloca as circunstâncias e parece que são causas naturais que não existem, são todas determinadas por Deus para que nós tenhamos esse encontro com Jesus. E é o caso aqui. Então muitas vezes eu me encontro com pessoas e eu sei que essas pessoas não se encontram comigo por acaso. Tem a ver com os propósitos do Senhor Jesus, salvíficos do Senhor Jesus. Veja bem, versículo 5, quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, irmãos, quem está vendo quem aqui? Sabe quem está vendo quem? Ele pensava que ele queria ver Jesus, o que ele não sabia que Jesus via vê-lo. E a Bíblia diz, Jesus olhando para cima, irmãos. Primeiro, Jesus sabia o lugar onde ele estava. Jesus sabia do nome dele. E disse, Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa, no contexto da tua família. Então Jesus entrou já com esse propósito, irmãos. Não foi por acaso. Zaqueu nem convidou, nem esperava isso. Mas veja que coisa linda essa questão dessa conversão de Zaqueu. Versículo 6, ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Irmão, não existe maior alegria do que essa, do que ter um encontro com o Senhor Jesus. Falem de Jesus para as pessoas. Não existe maior alegria na vida do que a alegria de ter esse encontro com o nosso Salvador, aquele que perdoa os nossos pecados, aquele que pagou pelos nossos pecados, aquele que ressuscitou dentre os mortos para garantir essa nossa salvação eterna para sempre, que nos dá o Espírito Santo e todo o fruto do Espírito Santo de Deus. Então veja bem, a Bíblia diz que quando ele desceu com alegria. Aqui, irmãos, é um publicano. Desceu com alegria. Veja o versículo 7. Todos os que viram isto murmuravam. Eu não tenho dúvida que havia alguns fariseus hipócritas aqui, irmãos. Murmuravam dizendo que ele se hospedara com homem pecador. Eu sei que era um grupo de fariseus que estava ali reclamando, porque a Bíblia diz que hospedara com homem pecador, publicanos e pecadores. Com homem pecador. Mas Jesus entrou e ficou na casa. A Bíblia não nos diz o que Jesus falou com ele, mas ele teve um encontro com o Senhor Jesus, dentro do contexto da família dele. Ele foi hospitaleiro e o Senhor Jesus passou aquele dia. Eles ficaram hoje em tua casa. E sem dúvida nenhuma, Jesus anunciou Jesus. E agora, irmãos, Zaqueu creu no Senhor Jesus, como Mateus creu. Foi salvo. E a Bíblia diz assim, versículo 8. Entre mentes. Em outras palavras, a despeito de tudo que as pessoas estavam chamando e criticando, entre mentes, enquanto Jesus estava na casa dele, sem dúvida nenhuma, pregando, porque o Senhor Jesus entrou ali, porque ele era uma ovelha perdida, e Jesus vinha para salvá-lo. A Bíblia diz, entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor. Zaqueu não levantou a mão, não, irmãos. Não levantou a mão. A Bíblia não mostra que é um apelo aqui, mas o fato é, depois desse encontro com o Senhor Jesus, nós não sabemos o que é que Jesus falou, mas não sabemos qual foi o intuito de Jesus entrar naquela casa e qual era o propósito de Jesus falar com Zaqueu durante aquele dia na sua casa. A gente sabe disso porque está explicitamente colocada pelo Senhor Jesus. Zaqueu foi convertido, foi salvo. Eu sei que foi salvo, porque a Bíblia diz, hoje houve salvação nesta casa. O Salvador entrou nela. Este homem teve os seus pecados perdoados, porque Jesus significa o Deus que salva. Seus pecados foram perdoados. Ele agora é chamado filho de Abraão, porque creu na promessa. E porque o Senhor Jesus veio buscar e salvar o perdido. Agora veja bem, nesse contexto da salvação, uma das primeiras evidências de Zaqueu está aqui, versículo 8. Eu estou falando para vocês sobre a contribuição dos novos convertidos no Novo Testamento. Veja lá, versículo 8. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor. Isso é uma profissão de fé, irmãos. Mostrando que realmente houve uma conversão, houve uma transformação na vida dele. E agora ele está entregando tudo ao Senhor. Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. Irmãos, os novos convertidos não fizeram um compromisso com Jesus de dar 10%. Os novos convertidos, o primeiro aqui que nós vemos, fez um compromisso de entregar, de tirar 50% do que ele tinha
para investir naqueles e dar que aqueles tinham necessidade ao redor deles. Mais tarde a gente vai ver, irmãos, que esse é o que Deus espera no livro de Atos, do povo seu, que olhe os pobres dentro da sua comunidade, dentro da sua igreja. E não somente que as igrejas tenham com seus dízimos e ofertas para ajudar essas pessoas, mas os que têm mais também tomem a iniciativa de direto ou indiretamente ajudar aqueles que não têm. Veja bem, metade dos meus bens, e se em alguma coisa a mais tenho defraudado alguém, se eu roubei alguém, restituo 4 vezes mais. Irmãos, é uma evidência de conversão, nesse caso aqui. Mas os novos convertidos, irmão, não se limitaram a 10%. Irmãos, eu oro, porque eu sei que quando nós temos esse encontro alegre com o Senhor Jesus, de transformação de vida, e que nós sabemos agora que tudo nós devemos a Ele, e que nós podemos cantar, tudo entregarei. Ele fez um compromisso ímpar, 50%. 50%. Sou um novo convertido. Sem dúvida nenhuma, irmãos, depois que você continua a ser discipulado e a ser seguidor do Senhor Jesus, você começa a observar que vai muito mais do que isso. Mais do que isso. Eu oro pelo reavivamento nas áreas financeiras, individuais, de famílias e da igreja. Agora, irmãos, sabe outra coisa que o Senhor Jesus ensina para nós? O Senhor Jesus nos ensina, irmãos, para que a gente contribua investindo no seu reino, no seu domínio, nos seus planos, nos planos de Deus, nos programas de Deus e no povo de Deus. A propósito, eu esqueci de dizer para vocês sobre a expectativa do povo de Deus. A motivação aqui de Zaqueu, né, que eu já falei sobre a questão da motivação, da quantia e da recompensa. Quando o Senhor Jesus falou para aquele jovem rico que ele abandonou o Senhor Jesus, os discípulos do Senhor Jesus, eu estava falando agora sobre os discípulos, sabe qual foi a reação dos discípulos? Esse novo convertido aqui foi dado 50%. Mas os discípulos já tinham dado tudo, irmãos. Eu queria só que os irmãos percebessem isso, porque em Lucas 18, 24 em diante, o Senhor Jesus fala justamente sobre isso, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Ou seja, os que amam as suas riquezas, os seus recursos, seus bens, para gastar com si mesmos. A avareza, são idólatras. Aí veja bem, 18, 28 a 30. Estou falando aqui, irmãos, sobre a conversão, a contribuição dos novos convertidos, e agora a contribuição daqueles que já não são novos convertidos, mas que já estão com o Senhor Jesus. Veja como é que Jesus lida com essa questão. Versículo Lucas 18, 28. Disse-lhe Pedro: Senhor, nós deixamos nossa casa e te seguimos. Ah, irmãos, quanto é que os discípulos aqui, os discípulos de Jesus, investiram na obra do Senhor, irmão? 100%. Senhor, nós abandonamos tudo e te seguimos. Eles não estavam mais trabalhando como pescadores. O business deles, eles deixou nas mãos do Senhor Jesus. No momento que foram convertidos, que o Senhor Jesus os chamou para o ministério, tudo se tornou secundário. Disse: Senhor Jesus, nós deixamos nossa casa e te seguimos. Nossa casa, simplesmente, tudo que nós temos, todos os nossos recursos. E a questão é: Senhor, o que é que vai ser de nós? Veja a resposta de Jesus, irmãos. Contribua investindo no reino de Deus, nos planos de Deus, nos programas de Deus, nos propósitos de Deus, na missão de Deus. Veja o que é que Jesus diz para Pedro. Pedro, respondeu Jesus: em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmãos, ou pais, ou filhos, por causa do reino, ou seja, para viver sob o meu domínio. E ele deu uma promessa para hoje, irmãos, que não receba no presente, muito vezes mais, e no mundo por vir, a vida eterna. Perde quem guarda, ganha quem dá.
Essa é a matemática do Senhor Jesus. Essa é a característica do crente no Senhor Jesus. Responsavelmente. Sabe o que ele está dizendo aqui, Pedro? Pedro, corta essa, Pedro. Você entregou tudo e deixa-me dizer uma coisa, Pedro. Você agora vai receber muito mais irmãos e pais e mães. E vai receber muito vezes mais. Abra suas Bíblias, contribuindo, investindo no reino de Deus. Abra suas Bíblias mais uma vez em Lucas capítulo 12. Eu não vou ter tempo de ler tudo isso, depois eu quero que vocês leiam. Lucas capítulo 12. É o versículo 13 em diante, quando Deus, o Senhor Jesus, critica e fala sobre este incrédulo aqui, que chega e diz assim: nesse ponto o homem que estava no meio da multidão lhe falou: mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. E aí você sabe da história que o Senhor Jesus falou aqui para eles. Tende cuidado, versículo 15, e guardai-vos de toda e qualquer avareza, amor ao dinheiro, idolatria, ter isso como Deus, as possessões como Deus. Não é pecado, irmão, ter bens. Eu conheço muitos irmãos que têm recursos e toda a igreja do Senhor é abençoada por isso. Agora veja bem, Jesus disse: olha, tende cuidado, porque a vida de um homem, ou seja, quando a Bíblia fala sobre uma vida, é aquela vida que vale a pena ser vivida. A vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Aí ele contou isso aqui para esses incrédulos, mas logo a seguir, irmãos, veja o que Jesus disse, versículo 22, logo a seguir dirigiu-se Jesus a seus discípulos, dizendo, meu bem, aqui está o mundo, e agora vem para aqueles que o quê? Que investiram na obra do Senhor, que se dedicaram na obra do Senhor. Aqueles que disseram uma vez para o Senhor Jesus: Senhor, deixamos tudo, entregamos tudo. Ele disse assim, aqueles, quando nós fazemos, a gente fica preocupado, quem é que vai suprir essas coisas? Mas veja o versículo 22, a seguir dirigiu Jesus a seus discípulos, nesse contexto aqui disse, por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto que haveis de comer, nem quanto o corpo. E aí veja o que é que ele diz, irmãos, versículo 30. Os gentios de todo o mundo é que procuram estas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Irmão, sabe o que é o crente? O crente é aquele que vive como que tem, como se não tivesse. É tudo do Senhor. É tudo do Senhor. Se eu tenho... Não, deixa esse lado aqui. Mas veja bem, versículo 31. Buscai antes de tudo o seu reino. Vosso Pai sabe o reino do Pai, ou seja, o domínio do meu Pai na vida de vocês. E estas coisas vos serão acrescentadas, não vão faltar. E veja o que ele diz aqui, irmãos. Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Ele diz assim, vendei os vossos bens. O que ele está dizendo, irmãos? É o seguinte, Jesus está dizendo aqui, você simplesmente se desistir, não, mas de colocar tudo isso à disposição do reino de Deus. Confiar não nas suas riquezas, não nos recursos que Deus lhe dá, mas confiar no Senhor que lhe dá os recursos, para que você use para a glória dele. Vendei os vossos bens da esmola, fazei para vós outros bolsas que não desgastem, tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão, nem a traça consome, porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Eu quero que o meu tesouro esteja para ser investido nos planos de Deus. E sem dúvida nenhuma, irmão, na obra do Senhor e também na ajuda daqueles que precisam, dos necessitados das nossas igrejas. Não para próprio, irmãos, não estou falando para sustentar a preguiçoso, não é isso não. Mas se é uma das áreas que o Senhor Jesus quer que nós
que temos recursos, que Deus nos dá recursos, possamos investir na sua obra, é justamente para pensarmos nos necessitados das nossas igrejas. Necessidade da nossa igreja, irmãos. Veja Atos capítulo 20. Atos capítulo 20, esse versículo não está lá nos evangelhos. A gente sabe que Jesus falou isso porque Paulo menciona isso. Em Atos capítulo 20, quando Paulo está se despedindo da liderança de Éfeso, ele diz assim, vou só ler o versículo, Atos 20, 35. Temos mostrado em tudo que trabalhando assim, então nós trabalhamos para quê? Sejam, irmãos, para suprir as nossas necessidades. Quem não trabalha não come, a palavra de Deus deixa bem claro. Mas ele diz, tenho mostrado em tudo que trabalhando assim é mister socorrer os necessitados. Ele está se referindo em primeiro lugar aos necessitados da igreja. Dê graças a Deus pelos recursos que Deus lhe deu. Vamos usar isso para a glória dele, segundo os planos dele, segundo os programas dele. E no povo de Deus. Diz assim, socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus, mas bem-aventurado é dar do que receber. Este é o ensino do Senhor Jesus. Quanto mais nós recebemos, mais nós agradecemos a Deus, mas nós investimos para a glória de Deus e procuramos em Senhor como nós podemos usar isso para a tua glória. E a propósito, irmãos, esse ensino de Jesus aqui tem consequências eternas. A propósito, mais uma vez, a propósito, se vocês quiserem ver mais detalhes sobre esse ensino do Senhor Jesus, ele está falando aqui com relação aos crentes, ajudando os necessitados dentro do contexto da igreja. Vocês vão lá e leiam a carta de 1 João. Ó, irmãos, essa é a primeira grande necessidade do nosso investimento, é tomar conta do povo de Deus. Do povo de Deus. Do povo de Deus. E lembre-se, em 1 João, no capítulo 3, o apóstolo João está falando para a igreja, diz assim, veja bem, 1 João capítulo 3, versículo 10, nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça, que não obedece a Deus, não procede de Deus, nem aquele que não ama seu irmão. E ele diz mais, versículo 15, todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Aquele que possui, veja lá versículo 17, aquele que possui recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade, aquele irmão na fé, irmãos, e fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Investimento dos nossos recursos. Irmãos, é tão séria essa doutrina dos recursos que Deus nos dá para usar para a sua glória. Não para nós mesmos, simplesmente, mas para a glória dele, para o benefício do povo de Deus também. Que as pessoas não percebem, mas em Mateus 25, o Senhor Jesus deixou bem claro que uma das características de ser filho dele é justamente de cuidar dos irmãos mais necessitados, dos irmãos que estão sendo perseguidos. Está lá em Mateus 25, irmãos. Mateus 25, deixa eu ler para vocês como é sério. Aqui o Senhor Jesus está falando para o povo de Deus, não está falando aqui, irmãos, em geral. Quando ele diz assim, quando vier o Filho do Homem na sua majestade, todos os anjos com ele se assentará no trono de sua glória, e todas as nações serão reunidas na sua presença, ele separará um dos outros, como o pastor separa os cabritos das ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. E veja bem, uma das características das ovelhas, e dirá ao rei aos que estiver à sua direita, vinde benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e me deste de comer.
tive sede, me deste beber. Jesus não está falando aqui a qualquer pessoa que está com fome, não. Está falando aqui crentes, parte da igreja, que nós não assistimos. Era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestiste, enfermo e visitaste, preso e foste ver, preso por causa do evangelho. Então os justos vão perguntar: Senhor, quando é que te vimos com fome e te demos de comer, com fome e te demos de beber? Quando é que te vimos forasteiro ou nu e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos visitar-te? Aí diz assim: o rei respondeu: em verdade vos digo que sempre que os fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, está se referindo na igreja. Porque a primeira necessidade nossa é tomar conta dos irmãos em necessidade. Que eu fizesse, meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Os cabritos são aqueles irmãos que deixaram de fazer. Então, por exemplo, qualquer pessoa qualquer crente que se diz crente, seguidor de Jesus, e não tem compaixão e não se preocupa com os demais irmãos em necessidade, estão correndo um grande perigo, irmãos. Por isso nós temos diáconos na nossa igreja para cobrir esta área, porque essa é a primeira necessidade, é assistência aos santos. Sendo união, a segunda também é assistência aos líderes da igreja do Senhor. E há muitas outras necessidades que a palavra de Deus diz, onde nós investimos, não somente os nossos dízimos, as nossas ofertas e os outros recursos que Deus nos dá. E veja bem, por causa disso a Bíblia diz assim: aqueles que disseram: Senhor, quando é que te vimos nu, etc. Ele diz assim, versículo 45: em verdade vos digo que sempre que eu disseste de fazer a um desses meus pequeninos, a mim deixais de fazer. Se você vê um crente no Senhor passando necessidade, irmão, que não é por questão de preguiça, você tem que analisar, tem que ser pessoa cheia do Espírito Santo para examinar estas causas todas. E a proposta, é isso que o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios 8 e 9, que nós vamos colocar e postar para vocês no YouTube. Agora veja o que Jesus diz quando ele volta no final. Versículo 45, 25 e 45. Em verdade vos digo que sempre que eu deixar de fazer um desses meus pequeninos, um desses mais pequeninos, a mim o deixar de fazer. Deus nos deu recursos para que nós usemos esse recurso para a sua glória. Irmãos, não devia haver gente passando fome na igreja do Senhor. É uma questão séria. E grande parte dos nossos investimentos vai ser, pela graça de Deus, dentro dessa dimensão também. Porque Jesus disse para aquele pessoal: irão esses para o castigo eterno, porém os justos, ou seja, aquele que obedeceu ao Senhor, para a vida eterna. E uma das coisas é a questão do amor entre nós e como nós investimos nas necessidades dos nossos queridos irmãos. Não somente se nós não temos necessitados na nossa congregação, irmãos, veja as outras congregações, outros lugares do sertão, sei lá onde for, onde nós precisamos pensar e investir na obra do Senhor. Líderes, plantadores de igrejas e outros grupos, outros irmãos. E outros irmãos. E a propósito, vamos só terminar aqui. Eu queria só destacar, a propósito, essas contribuições, irmãos, não é somente com relação aos pobres, é com relação à liderança. A propósito, a Bíblia diz que o próprio Senhor Jesus recebeu, foi assistido por mulheres, se não me engano, isso é Lucas 8. É Lucas 8, Elias? Eu vou dar uma olhada aqui se é Lucas 8. Mas a Bíblia diz, por exemplo, Lucas capítulo 8. Veja lá, Lucas capítulo 8. E vocês vão perceber isso aqui. Lucas capítulo 8. Havia algumas mulheres, irmão, que serviam ao Senhor quando estava viajando, não sei se preparando comida, mas de qualquer maneira havia também um outro grupo de mulheres aqui. Veja, Lucas capítulo 8, versículo 1. Isso aqui é no início do ministério do Senhor Jesus, assim: aconteceu depois disso que andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. Mas havia também aqui, aliás, a minha quarta questão é que a contribuição de todos e de cada um. Segundo a palavra de Deus, ninguém é tão rico que não pode investir na obra do Senhor, nem tão pobre que não pode contribuir também. E na balança das contribuições,
irmãos, eu creio que na balança das contribuições, a maioria de nós foi pesado por Deus e achado em grande falta. Veja essa questão aqui de Lucas 8, 2. Além do Senhor Jesus e os 12, assim, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espírito malignos e de enfermidades, tinham sido salvas pelo Senhor Jesus, tinham sido abençoadas pelo Senhor Jesus. E aqui cita o caso de Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Tem também Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, certas mulheres de recursos, Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistências com os seus bens. Sim, irmãos. As irmãs podem investir, devem investir na obra do Senhor. E aqui eram sustentando o Senhor Jesus, ou ajudando o Senhor Jesus e os seus discípulos. Eu vou só terminar com essa questão, contribuição de todos e de cada um. Inclusive, irmãos, as crianças, quando eles começam a trabalhar, começam a ter uma mesada, seja lá o que for, irmãos. Ensinem logo cedo essas crianças a saberem investir daquilo que Deus lhe dá na obra do Senhor, nos obreiros do Senhor, nos necessitados do Senhor, na causa do Senhor, na expansão do reino do Senhor. Porque, irmãos, o avarento é aquele que ama as coisas e usa as pessoas. O crente ama as pessoas, sabe usar tudo que Deus lhe deu para a alegria do povo de Deus. A questão nossa sempre é quem tem muito ou quem tem menos. E a questão é como posso servir o povo de Deus com tudo que o Senhor tem me dado. Quando nós fomos comprar uma casa, que a primeira coisa que a gente pensou é como é que nós queríamos uma casa boa, uma casa grande. Por quê? Uma das razões é a acomodação da família, mas as outras é que nós pudéssemos acomodar pessoas e receber pessoas, especialmente tem estudos bíblicos aqui com eles. E eu vou só terminar só com 2 outras ilustrações do Senhor Jesus, irmãos. Eu falei sobre essas mulheres que ajudaram e que serviam ao Senhor Jesus com seus bens. Essa palavra bens é a mesma palavra que aparece lá em Atos 2,45. Agora, eu queria só terminar com uma história que você já conhece. É que Jesus espera a contribuição de todos nós, porque Ele nos abençoa. Eu queria só que vocês abrissem, nós vamos terminar agora esse texto. Essa história aparece em Marcos 12 e em Lucas 21. Que para mim fala muito alto. O meu ponto é o seguinte: a próxima vez que você for colocar ou dar alguma contribuição dentro do contexto da igreja para a obra do Senhor, para a expansão do seu reino, para o sustento de obreiros, e também pensando também o que, irmãos? Às vezes nem pensa nisso, para que a igreja possa tomar conta dos necessitados. E nós também temos que, pessoalmente, irmãos, procurar ver o que nós podemos fazer pelos necessitados. Marcos capítulo 12, o texto paralelo é Lucas 21, mas eu vou só ler Marcos capítulo 12, versículos 41 a 44, para nós terminarmos. Contribuição de todos e de cada um. Marcos capítulo 12, versículo 41. Veja, espero que os irmãos vejam a figura aqui. Assentado diante do gasofilácio. Jesus chegou no templo, irmão. Tem o gasofilácio onde o pessoal colocava dinheiro. Antigamente a gente tinha gasofilácio na igreja. Aí Jesus, irmão, sentou-se, veja bem, diante do gasofilácio. Sabe para quê, irmãos? Observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Irmãos, eu quero dizer para vocês que não mudou nada. Todas as vezes que eu trago os recursos que Deus me dá e coloco diante do Senhor, irmão, e coloco, às vezes, eu sei que às vezes a gente faz, esconde, e aí está certo, para que ninguém fique querendo lhe elogiar por alguma coisa. Mas eu só queria, tem outros que escondem para mostrar que não está dando muita coisa, não. Ele podia dar mais, mas não dá. Mas aqui o Senhor Jesus está dizendo para nós, irmãos, todas as vezes que nós trazemos as nossas contribuições, seja lá, toda vez que coloca a contribuição, o Senhor Jesus está diante desse gasofilácio. O Senhor Jesus vê. Jesus sabe quanto Deus lhe abençoou. Jesus sabe quais são os propósitos do seu coração com a sua contribuição. E a Bíblia diz assim: o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Jesus está olhando. Muito dinheiro. E às vezes a gente pensa, depositar 10% numa quantia muito grande é muita coisa.
Versículo 43. Vindo, porém, uma viúva pobre. Irmãos, na palavra de Deus, olha, viúva, órfãos, estrangeiros, especialmente no contexto da igreja de Deus, eram considerados os pobres, que tinham que ser pensado imediatamente. Os órfãos, as viúvas, os estrangeiros, o pessoal que não tinham recursos dentro da igreja do Senhor. Não é que eram preguiçosos, não é isso não, irmãos. A Bíblia diz que aquela viúva veio, viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas correspondentes a 1 quadrante. Meus queridos, 1 quadrante, só para os irmãos terem uma ideia, se eu encontrasse um quadrante no chão, nem ia me baixar para pegar. Você faz o seguinte, você pega assim, considere o salário de um dia de um assalariado. Quanto é que você paga por um dia de trabalho de 12 horas, por exemplo, para alguém que é assalariado? Quanto você paga por aquele dia? Divida esse valor por 128. E aí você tem o valor de um quadrante. Irmãos, é uma moeda que eu acho que se eu tivesse, nem ia baixar para pegar, só para não sujar a mão. E essa viúva colocou aquelas 2 pequenas moedas. Só Jesus sabia. Só Jesus viu. E aí você vê que Jesus sabe, você tem, sabe quanto tem, sabe a proporção que você está dando. Aí diz assim, e chamando os seus discípulos, agora chamou os membros da igreja do Senhor. Lhes disse, agora a gente está ensinando o quê? Para isso, sobre contribuição, irmãos. Ele disse, em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes. Quer dizer, diante de mim, todo esse dinheiro que eles deram, não vale esse quadrante que essa viúva colocou ali. Sabe por quê, irmãos? Porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Irmãos, Deus não quer sobra sua. Deus nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais. Tudo que nós temos é dele, disse Davi. E diz a Escritura Sagrada. Tudo vem das suas mãos. E aí quando nós chegamos no momento de agradecermos a Deus alegremente por todas as suas bênçãos, para que a gente possa abençoar mais o povo de Deus, mais na obra do Senhor, mais os líderes do povo de Deus. Jesus disse, ela deu mais do que todos os ofertantes. E agora, qual é a proporção que Deus espera, irmãos? Porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Irmão, não é muita coisa, não. Ninguém pode me convencer que 10% daquilo que Deus me dá é aquilo que Deus espera. No Novo Testamento não é. Nem no Velho Testamento também. Os irmãos já perceberam isso. Nós temos que orar por um reavivamento na área de contribuições pessoais, de investimentos da igreja. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Jesus está dizendo que você tem que dar todo o seu sustento, não, irmãos. Mas aqui o que está ressaltando realmente é o quê? Era, sem dúvida nenhuma, o compromisso daquela mulher com o Senhor. E sem dúvida nenhuma, irmãos, manifesta muito da fé dessa mulher. Porque se ela estava dando tudo, então sem dúvida eu estava esperando o quê? O Senhor ia suprir. E Deus supre. Bom, irmãos, eu oro que esses estudos até agora possam ter, pelo Espírito Santo, movendo nossos corações, que nós comecemos a reavaliar esta área importante das nossas vidas, que é a contribuição nossa. E se o irmão até hoje tem pensado em 10%, irmãos, está muito pouco. Irmãos, agora faça o seguinte, em oração, jejum e oração, meditação na Escritura Sagrada, reavalie tudo que Deus tem lhe dado, como Deus tem lhe dado, e com sabedoria, faça um compromisso com Deus. Não somente na sua contribuição da igreja, mas de se preocupar com os irmãos que não têm recursos. Não somente isso, obreiros também, que precisam de recursos. Com sabedoria, viu, irmãos? Com sabedoria. Eu não invisto em qualquer obreiro. Tenho que saber se foi chamado pelo Senhor, se está realizando a obra do Senhor fielmente.
e que Deus nos abençoe a Igreja Presbiteriana da Torre e aqueles irmãos que assistiram esses estudos. Então, depois eu vou passar para o